Sexto ano, nós vamos começar agora a correção das nossas atividades de revisão nesta aula. Bom, vale lembrar que os alunos que não estão frequentando as aulas presenciais precisam realizar 13 atividades do livro, que estão relacionadas aos conteúdos de múltiplos e divisores, máximo divisor comum, mínimo divisor comum, números primos. Nós também estudamos frações e números decimais. Bom, essas atividades relacionadas ao livro didático, mais a revisão, nós temos então 14 atividades nesse segundo bimestre. Você vai enviar por e-mail. Alguns alunos estão tendo dificuldade na identificação. Quando você começar a atividade, você vai ver que todas elas estão numeradas. Então, você faz o cabeçalho, escreve a data, escreve também qual atividade você está realizando. Atividade 1, 2, 3. E assim por diante. Por quê? Vai facilitar quando você tiver que enviar as fotos. Você vai saber qual você já fez ou qual está faltando. Então, é sempre importante, assim como também fazer a identificação. Alguns alunos estão escrevendo, não estão escrevendo seu nome, então não tem como identificar apenas por e-mail, porque às vezes somente pelo e-mail não dá para identificar. Você pode utilizar, por exemplo, o celular do seu pai ou da sua mãe, e aí não vai aparecer seu nome. Então, é sempre importante identificar, escrever seu nome completo, a série e qual atividade você está enviando as fotos. As fotos têm que ser legível, tem que conseguir enxergar o que está, a sua atividade. Todas as atividades que precisam desenvolver o cálculo, você precisa fazê-los. Então, se ele pede para você calcular o mínimo múltiplo comum de números, então você tem que fazer todo o processo de divisão sucessiva dos valores para poder chegar na conclusão. Não pode ter apenas a resposta final. Muitas atividades estão apenas com a resposta final. E assim não pode ficar, você tem que fazer todo o cálculo. Qualquer dúvida, qual é o horário que vocês devem entrar em contato? Segunda, terça, quarta e sexta-feira. Quais são os horários? De 7 da manhã às 11. Então, vocês têm que se organizarem para realizar as atividades, para assistir às videoaulas e fazer as perguntas necessárias quando vocês tiverem dificuldades. As correções das atividades, os gabaritos dessas atividades, todos estão no grupo das atividades do livro. Nós já concluímos essa correção, já concluímos, então, todos os gabaritos já estão no grupo, assim como os links das aulas. Então, é só você assistir e entrar em contato durante os plantões. Bom, nós vamos começar agora a corrigir algumas atividades de revisão. Dada a tabela com números naturais, use lápis vermelho para pintar os múltiplos de 4. Bom, eu simplesmente vou colorir. Múltiplo de um número é o resultado de uma multiplicação. Na nossa tabela, nós temos valores de 0 até 49. Bom, vocês vão colorir, mas eu apenas escrevi quais são esses múltiplos. Como ele quer o múltiplo, é representado pela letra M. E dentro do parênteses eu escrevi qual o múltiplo que ele quer. Ele quer o múltiplo de 4. O primeiro múltiplo de todos os números é 0. Por quê? Porque 4 vezes 0 é 0. Então, você vai multiplicar o 4 pelos números naturais e as respostas são os múltiplos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 26. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48. Por que eu não vou continuar? Por que eu não vou fazer 4 vezes 13 e assim por diante? Porque lá na tabela só vai até o número 49. Então, se eu continuar, eu sei que vai ultrapassar o número 49. Então, esses são os números que vocês irão colorir.
lá na tabelinha da número 1. Próximo exercício, número 2. Escreva os 4 primeiros múltiplos comuns de 8 e 12. Nós já sabemos que múltiplo nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Mas eu quero as coincidências entre os múltiplos de 8 com os múltiplos de 12. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai escrever alguns múltiplos de 8, depois alguns múltiplos de 12, e vai olhando os números que coincidem. Quando você tiver 4 números que coincidem, você não precisa continuar, você pode parar. Então, primeiro eu vou fazer os múltiplos de 8. Lembra que o primeiro múltiplo de qualquer número é o próprio número, é o próprio zero, porque 0 vezes 8 é 0. O segundo múltiplo é sempre o próprio número, porque 8 vezes 1 é 8. E eu continuei. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. E 8 vezes 9, 72. Poderia ter continuado, mas até aqui já vai ser o suficiente. Agora eu vou calcular os múltiplos de 12. O primeiro múltiplo de qualquer número é sempre 0. O segundo é o próprio número, que é o 12. E eu vou continuar. 12 vezes 0 é o 0, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48, 12 vezes 5, 60, 12 vezes 7, 62. Poderia continuar? Sim, mas até aqui eu já vou encontrar 4 coincidências. Então, eu quero os múltiplos de 8 e de 12. O primeiro número que coincide nos dois é o 0. Depois, o próximo número que coincide é o 24. O terceiro é o 48. E o quarto número é o 72. Se eu continuasse, eu encontraria outros valores que coincidem? Sim, encontraria. Porém, como ele só pede os 4 primeiro, então os números são 0, 24, 48 e 72. Próximo exercício, número 3. Responda sim ou não. Letra A. 24 é múltiplo de 2? Letra B. 52 é múltiplo de 4? Letra C. 50 é múltiplo de 8? Letra D. 1995 é múltiplo de 133? Múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Então, na letra A, ele quer saber se existe algum número que, ao você multiplicar ele pelo número 2, a sua resposta vai ser o número 24. Bom, se o múltiplo é o resultado de uma multiplicação, quer dizer que se eu fizer a divisão desse número 24 por 2 e essa divisão for exata, o resultado dessa divisão é o número que, quando multiplicado por 2, é 24. Nesse caso, o 24, ele é realmente um múltiplo de 2, porque se você dividir o 24 por 2, é 12. Ou seja, 12 vezes 2 é 24. Então, a resposta é sim. Na letra B, eu quero saber se o 54 é múltiplo de 4. Será que existe algum número que, ao multiplicar ele por 4, a resposta seja 54? Aqui seria bem fácil analisar. Bastava você olhar o número 4 sendo multiplicado e ver se ele chega no número 54. Bom, então, mas aqui nós fizemos o processo inverso. Nós dividimos o 54 por 4. 5 dividido por 4 é 1, porque 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4 é 1, e eu vou descer o 4 e ficaremos com 14. 14 dividido por 4 é 3, porque 3
vezes 4 é 12. 14 menos 12 vai sobrar resto 2. Observe, então, que ao multiplicar 13 por 4, nós vamos encontrar 52. E nós teremos que somar o resto 2 para encontrar o número 54. Ou seja, não tem nenhum número natural que ao multiplicar ele por 4, o resultado seja exatamente 54. Logo, 54 não é múltiplo de 4. Letra C. O número 50, ele é múltiplo de 8? Ou seja, tem algum número que ao multiplicar ele por 8, a resposta seja 50? Eu já sei que a resposta é não, porque eu já calculei os múltiplos de 4 e eu vi, de 8, aliás, lá na questão 2, e eu vi que do número 48 nós já pulamos para o número 56. Então, não tem nenhum número. Mas eu também fiz a divisão para vocês verem. Dividir 50 por 8 é 6, porque 6 vezes 8 é 48. 50 menos 48 é 2. Ou seja, não tem nenhum número que a resposta seja 50. Você teria que dividir o 8 por 2. Você teria que multiplicar o 8 por 2, por 6, aliás, que seria 48, e ainda acrescentar 2 para ficar com 50. Então, a letra C é não. Não tem nenhum número que multiplicado por 8 dentro dos números naturais, que a resposta seja 50. Na letra D, eu tenho que ver se o número 1995 é divisível por 133. Então, eu vou fazer o processo de divisão. Eu vou dividir 199 por 133. Vai ser 1. 1 vezes 133 é 133. 199 menos 133 vai sobrar 66. E eu vou descer o 5 e vou ficar com 665. Que dividido por 133 é 5. E 5 vezes 133 é 665. Subtraindo os dois valores, eu tenho o resto zero. Se o resto é zero, significa que a divisão foi exata. Ou seja, quando você multiplica 133 por 15, a resposta é 1995. Como existe um número natural, que é o número 15, que ao multiplicar ele por 133, nós temos o valor 1995, logo, 1995 é múltiplo de 133. Resposta da número D é sim. Próximo exercício, número 4. Dados os números 39, 140, 245, 384, 720 e 2.600. Verifique-os que são divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Bom, se eu quero saber se o número é divisível, significa que eu precisaria pegar todos aqueles números e dividir eles. Na letra A, eu quero os divisores, os divisíveis por 2. Então, se eu quero os números que é divisível por 2, eu teria que pegar o número 39, 140, 245 e assim por diante e fazer a divisão. Se ela fosse uma divisão exata, com resto zero, então, nós temos aqui um número que divide, ele é divisível. Se sobrar um resto que não seja zero, qualquer outro número, então não era divisível. Porém, eu expliquei também umas regras de divisibilidade. Essas regras de divisibilidade, ela não serve para que nós encontramos a resposta da divisão, mas serve para indicar se essa divisão é exata ou não, ou seja, se o número é divisível ou não pelo outro. Então, eu posso utilizar essas regras para poder resolver a questão 4 sem precisar fazer os cálculos de todos os exercícios. Bom, lá no livro didático de vocês, na página 100, tem algumas regras que vai nos ajudar. Ele diz o seguinte: divisível por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele for par. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. Então, é isso que nós vamos analisar.
Se o número for par, ele é divisível por 2 e eu não preciso nem fazer o cálculo de divisão. Eu tenho o número 39, termina em 9, então é ímpar, não é divisível por 2. 140 termina em 0, é par, é divisível por 2. 245 termina em 5, não é par. 384 termina em 4, é par. 720 termina em 0, é par. 2.600 termina em 0, é par. Então, quem são os números divisíveis por 2? 140, 285, 284, 720 e 2.600. Na letra B, eu quero os números que são divisíveis por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, eu vou analisar. O primeiro valor é o 39. Eu vou somar os algarismos 3 e 9. 12. 12 dividido por 3 é 4, então 39 também é divisível por 3. O próximo é 140. Os algarismos é 1, 4 e 0. Total é 5. 5 não é divisível por 3, então 140 também não é. 245. Os algarismos são 2, 4 e 5. 2 mais 4 é 6, mais 5, 11. 11 não divide por 3, então 245 também não. 384 é formado pelos algarismos 3, 8 e 4. 3 mais 8, 11. 11 mais 4, 15. Como 15 dividido por 3 é 5, então 384 também é divisível por 3. O próximo valor é 720. É formado pelos algarismos 7, 2 e 0. 7 mais 2 é 9, 9 mais 0 é 0. Então, 9 dividido por 3 é 3, então 720 também é divisível por 3. O último número é 2.600, formado pelos algarismos 2, 6, 0 e 0. 2 mais 6 é 8. 8 mais 0 é 8. 8 dividido por 3 não é exato, então 2.600 também não é. O próximo tem que ser divisível por 4. Bom, um número ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos dele também é divisível por 4. O número ele vai ser divisível por 4, ele não vai ser ímpar. Vocês podem analisar na tabuada da multiplicação pelo número 4 que você não tem resultado ímpar. Então, nós já vamos desconsiderar aqui os ímpares. 39 é ímpar e 245 é ímpar, então os dois não podem ser divisíveis. O 140, eu vou olhar os dois últimos algarismos, que é o 4 e o 0. Como 4 e o 0 formam o número 40, e 40 nós sabemos que dividido por 4 é 10, então 140 também é divisível. O 384, os dois últimos algarismos é o 8 e o 4, 84. 84 dividido por 4 é 41. Então, 384 também. Nosso próximo número é o 720. Os dois últimos algarismos é o 2 e o 0, ou seja, 20. 20 dividido por 4 é 5, então 720 também divide por 4. 2.600 termina em 0, 0. Se você dividir 0 por 4, é 0, então 2.600 também. Na letra D, eu quero saber quais são os números que são divisíveis por 5. O número natural é divisível por 5 quando o seu último algarismo for 0 ou 5. Ou seja, basta olhar o último algarismo. Se termina em 5 ou termina em 0, a resposta é que esse número divide por 5. Então, quais são os números que terminam em 5 e 0 das opções que nós temos? 140, 245, 720, 2.600. Letra E. Agora eu procuro os números que são divisíveis por 6. O número natural é divisível por 6 quando ele for par e divisível por 3. Então, entre os números
que é a nossa resposta da letra B, trezentos e 720. O 39 também é divisor, também é divisível por 3, porém, como ele é ímpar, então não serve como resposta. Na letra F, eu procuro os números que são divisores, que são divisíveis pelo número 8. 384, 720 e 2.600. Na letra D, eu procuro os números que são divisores de 9. Para que o número seja divisor de 9, então eu posso olhar lá na página 102, ela diz que o número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Então, você vai fazer o mesmo processo. Você vai olhar todos os números e vai ver qual deles a soma dos algarismos é divisível por 9. 39. 9 mais 3, 12. 12 não divide por 9, então 39 também não. 140. Os algarismos 1, 4 e 0. Total é 5. 5 não divide por 9, então 140 também não. 245. Nós temos 11, a soma dos algarismos, então também não divide por 9. 245 também não divide. 384, a soma dos algarismos é 15. 15 não divide por 9, então 384 também não. 720, 7, 0 e 2, somando dá 9. 9 dividido por 9 é 1, então 720 também é divisível por 9. 2.600, a soma é 8. 8 não divide por 9, então 2.600 também não divide por 9. Letra H, nós queremos o divisível por 10. Na página 103, nós temos a regra. Ela também é bem simples. O número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. Então, quais das nossas opções terminam em 0? 140, 720 e 2.600. Nosso próximo exercício, número 5. O número 45 é primo? Não. Mas por quê? Porque o número 49, aliás, o número 49 é primo? Não. Por quê? Bom, um número, para que ele seja primo, é preciso que ele tenha só dois divisores, o 1 e o próprio número. Já o número 49, você tem três divisores, tem três números naturais que você consegue dividir o 49 a divisão exata. O 1, o 49 e o número 7, porque 49 dividido por 7 é 7. Então, a resposta da número 5 é não. O número 49 é um número composto. Ele tem três divisores. Número 6. Qual é o único número primo que também é par? É o número 2. É o primeiro número primo, ele é par. 7. Classifica os números entre primo e composto. Bom, no livro de vocês tem uma tabela que vocês podem verificar quais são os números primos e compostos. Se não tiver esses números na tabela, você pode procurar também na internet e você vai encontrar. O número primo é aquele que só tem dois divisores, ele mesmo, o número 1, e o número composto é aquele que tem de 3 a mais divisores. Então, a letra A, o 11, é o número primo. A letra B, o 12, é um número composto. Lembra que número par, com exceção do 2, todos são compostos. Letra C, 17, é um número primo. Letra D, 28, é um número composto, até porque ele é par. Número E, 23, é um número primo. E letra E, número 111, é um número composto. Observe que o número 12, por exemplo, ele tem os divisores 1, 2, 6, 4, 3, 12. Todos esses números você consegue dividir o 12. O 28, 1, 4, 7, 28. Então, tem 4 números que conseguem dividir ele. E o número 111? Nós temos os números 1,
o número 111, o 3, o 37. Então, ele tem 4 divisores. Questão 8. Qual desses números é um número primo? Bom, se nós levarmos em consideração que nenhum número par, com exceção do 2, pode ser primo, então nós já sabemos que nem o 12, a letra A, nem o 42, a letra B, pode ser primo. Já o número 87, ele também não é um número primo, ele é um número composto. Você consegue dividir ele por 3. Então, sobra apenas o número 61. 61 é primo porque ele só tem 2 divisores, o número 1 e o número 61. 9. Determine o produto dos 5 primeiros números primos, quando disposto em ordem crescente. Bom, se você tiver alguma dúvida, seu livro didático, na página 107, tem uma lista dos números primos. Então, ele pediu os 5 primeiros, são eles: o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. E eu preciso determinar o produto deles, então eu vou multiplicar. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 7 é 210, e 210 vezes 11 é 2.310. Então, esse é o produto da multiplicação dos 5 primeiros números primos. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção de mais exercícios da nossa revisão.